Como vocês estão? É bom ver todos vocês. O que testemunhamos o presidente Trump realizar nos últimos dias foi nada menos que notável. Já se passaram 3 anos e meio desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um conflito brutal que já tirou a vida de centenas de milhares de russos e ucranianos e custou trilhões de dólares. A fraqueza e incompetência de Joe Biden permitiram, de forma insensata, que a matança começasse em primeiro lugar. Até o presidente Trump retornar ao cargo em janeiro, o sangrento e fracassado status quo de Biden era forçar indefinidamente os contribuintes americanos a financiarem a Ucrânia, não importando o custo, o tempo que levasse ou quantas vidas fossem perdidas. Não há como negar que a política externa de Biden, que coloca a América em último lugar, afastou ainda mais o mundo da paz. O presidente Trump rejeitou essa abordagem fracassada e, em vez disso, nos últimos 7 meses, buscou incansavelmente a paz ao longo de seu segundo mandato. E graças aos esforços do presidente Trump, finalmente temos avanços após anos de impasse mortal. Na sexta-feira, como todos sabem, muitos de vocês estavam lá, o presidente Trump recebeu o presidente russo Vladimir Putin em Anchorage, no Alasca, para uma reunião bilateral. Esta foi a primeira vez que o presidente Putin veio aos Estados Unidos desde 2015 e a primeira vez em anos que ele se encontrou com um presidente americano. O presidente Putin confirmou publicamente o que o presidente Trump sempre disse: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia nunca teria começado se o presidente Trump estivesse no cargo. Isso sempre foi óbvio para qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. Basta olhar para o que aconteceu durante as últimas 4 administrações. Sob George W. Bush, a Rússia invadiu a Geórgia. Sob Barack Obama, a Rússia tomou a Crimeia. Sob Joe Biden, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas sob o presidente Trump, a Rússia não invadiu nem tomou nada. O presidente Trump é o único presidente deste século, republicano ou democrata, que manteve a Rússia sob controle e garantiu a paz na Europa. Isso porque a Rússia sempre respeitou muito o presidente Trump e sua abordagem de política externa de paz através da força. Mas, no geral, as conversas bilaterais no Alasca foram muito produtivas e vários pontos-chave foram acordados entre os dois líderes, o que realmente abriu caminho para as discussões da segunda fase, que aconteceram ontem aqui na Casa Branca, dentro de 48 horas após aquela reunião em Anchorage, devo acrescentar. Como todos sabem, havia muitos líderes europeus aqui, assim como o presidente ucraniano Zelensky. Todos eles vieram até aqui para se reunir com o presidente Trump, a fim de manter o ímpeto e trabalhar por uma paz duradoura. De modo geral, todos os líderes reconheceram o presidente Trump por sua liderança decisiva, que reacendeu o diálogo na esperança de finalmente trazer um desfecho pacífico para esta guerra. 2 citações em particular capturam o progresso alcançado e o otimismo em relação ao futuro. O presidente finlandês Alexander Stubb disse: "Acho que nas últimas 2 semanas, provavelmente tivemos mais progresso para acabar com esta guerra do que tivemos nos últimos 3 anos e meio. Novamente, esse é o presidente da Finlândia, um país que faz fronteira com a Rússia. É isso que chamamos de efeito presidente Trump." O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também resumiu bem: sem o presidente Trump, esse impasse com Putin não teria sido quebrado. Ele é o único que poderia fazer isso. Após as conversas encorajadoras de ontem, o presidente Trump falou com o presidente Putin por telefone e ele concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz. Uma reunião entre o presidente Putin e o presidente Zelensky, que seria seguida, se necessário, por uma reunião trilateral entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e o presidente Trump. Como o presidente disse, o vice-presidente Vance, o secretário Rubio e o enviado especial Witkoff continuarão a coordenar com a Rússia e a Ucrânia para que isso aconteça o mais rápido possível. É muito importante lembrar que antes da vitória esmagadora do presidente Trump em novembro passado, não havia perspectiva de fim para esse derramamento de sangue. Agora pode ser que finalmente haja uma luz no fim do túnel e uma oportunidade para uma paz duradoura. Isso acontece porque o presidente Trump é o presidente da paz e a liderança americana está de volta ao cenário mundial. Não deve passar despercebido por ninguém nesta sala que líderes mundiais estão vindo justamente aqui, para Washington, D.C., em busca de ajuda.
Enquanto presidentes anteriores viajaram até o outro lado do mundo para pedir desculpas pela América, o presidente Trump defende a América e restaurou firmemente o status dos Estados Unidos como líder indiscutível do mundo livre. No entanto, uma coisa que absolutamente não mudou é a cobertura negativa e francamente falsa da mídia sobre o presidente Trump e suas conquistas em política externa. Desde o início de todo esse processo, grande parte da mídia de esquerda tem ativamente torcido contra o presidente dos Estados Unidos na busca pela paz. Inicialmente, a mídia alegou de forma ridícula que o presidente Trump estava, de alguma forma, devendo favores à Rússia apenas por concordar em ter uma conversa cara a cara com o presidente Putin dentro dos Estados Unidos. A mídia disse que o presidente Trump estava cometendo um grave erro ao, entre aspas, legitimar Putin. Eles ficaram horrorizados que o presidente Trump tratasse outro líder mundial como um líder mundial. A mídia atacou o presidente Trump incansavelmente e afirmou que ele sofreu, entre aspas, uma grande derrota por não sair imediatamente com um acordo final, mesmo tendo dito antes da reunião que esse encontro era para ouvir e entender como avançar. Durante todo o fim de semana, após essas históricas conversas bilaterais entre Iowa e Rússia, ouvimos comentaristas desinformados na televisão tentando, sem sucesso, afirmar que o presidente havia fracassado. Os chamados especialistas do establishment de política externa, cujo histórico se resume a guerras intermináveis, trilhões de dólares dos contribuintes desperdiçados e americanos mortos, têm a ousadia de tentar dar lições ao presidente Trump, que resolveu 7 conflitos globais em 7 meses, sobre paz. Foi este o mesmo presidente, aliás, que intermediou os Acordos de Abraão em seu primeiro mandato, além de mais de meia dúzia de outros acordos de paz só neste ano, como acabei de dizer. Também vimos ontem o presidente da Ucrânia e todos os outros principais líderes da Europa atravessarem o Oceano Atlântico para se encontrarem com o presidente Trump na Casa Branca, por causa do progresso alcançado naquela reunião que, se você perguntar à mídia, teria fracassado, mas não foi o caso. Foi altamente produtiva e bem-sucedida. É por isso que a confiança dos americanos na grande mídia está no ponto mais baixo em mais de 5 décadas. A diplomacia é um processo delicado e, em vez de reportar os fatos sobre o que está acontecendo aqui nesta Casa Branca e o que está acontecendo entre este presidente e outros líderes ao redor do mundo, muitos veículos nesta sala continuam tentando ativamente minar o presidente e sabotar os esforços em prol da paz. É por isso que senti a necessidade de esclarecer os fatos. Em outras notícias, no cenário doméstico, os esforços do presidente Trump para tornar DC segura novamente estão funcionando. Houve um total de 465 prisões desde o início desta operação, na quinta-feira, 7 de agosto. Na noite passada, houve um total de 52 prisões, incluindo a prisão de um membro da gangue MS-13, imigrante ilegal, com condenações por dirigir embriagado e posse de drogas. Graças à liderança do presidente Trump e ao excelente trabalho das forças de segurança federais e locais, membros de gangues perigosas como o que foi detido na noite passada não serão permitidos nas ruas da capital do nosso país. Outras prisões na noite passada incluíram agressão com arma letal por esfaqueamento, violação de condicional por roubo, homicídio, mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio, agressão a agente federal e agressão qualificada. Mais 4 acampamentos de pessoas em situação de rua também foram removidos durante o período de relatório de ontem. Até o momento, um total de 48 acampamentos de pessoas em situação de rua foram desmantelados em Washington, D.C., por equipes de várias agências. As unidades de patrulha do MPD estão trabalhando ativamente com autoridades municipais para localizar e remover acampamentos adicionais e retirar moradores de rua das ruas de Washington. E apesar das narrativas falsas da mídia mais uma vez, um número significativo das prisões ocorreu em áreas de alta criminalidade de DC. Na verdade, quase metade de todas as prisões não relacionadas a estrangeiros ilegais ocorreram nos distritos 7 e 8, os 2 distritos que tiveram o maior número de crimes violentos, bem como homicídios e agressões com armas perigosas no ano passado. Enquanto democratas protegem criminosos violentos, Trump e esta administração focam em colocá-los atrás das grades e defender a segurança dos cidadãos americanos que cumprem a lei. A Casa Branca continuará a fornecer os resultados desta operação nos próximos dias. Com isso, responderei às suas perguntas hoje.
Aqui, em nosso novo assento para a mídia, temos Jack Posobiec, que se juntou a nós em Anchorage, no Alasca, na semana passada. Jack, por que não começa? Caroline, muito obrigado. Então, algumas perguntas sobre o status dessas negociações de paz. Obviamente, vimos o presidente e o presidente Putin lá em Anchorage. Vimos os líderes mundiais aqui ontem com esta cúpula. Ouvimos frases como coalizão dos dispostos. Também ouvimos garantias semelhantes ao artigo 5. Quando se trata das garantias de segurança, qual é o status atual disso? Eu sei que o presidente mencionou hoje cedo que as tropas em terra seriam do Reino Unido, França, Alemanha, possivelmente, mas disse inequivocamente que não haveria tropas dos EUAR em terra, mas sim coordenação dos EUAR. Você pode explicar melhor isso e quais seriam as linhas vermelhas? Claro. Bem, você chegou ao cerne do que eu ia dizer a todos vocês hoje sobre garantias de segurança, que é que o presidente declarou definitivamente que os EUA não estarão em solo ucraniano. Mas certamente podemos ajudar na coordenação e talvez fornecer outros meios de garantias de segurança aos nossos aliados europeus. O presidente entende que garantias de segurança são extremamente importantes para assegurar uma paz duradoura, e ele orientou sua equipe de segurança nacional a coordenar com nossos amigos na Europa e também a continuar cooperando e discutindo essas questões com a Ucrânia e a Rússia. Kaitlan, agora, os russos responderam de alguma forma? Eu sei que ele conversou com o presidente Putin ontem à noite. Qual foi a resposta deles? Porque ouvimos alguns relatos do Kremlin e de outros dizendo que eles são categoricamente contra tropas da OTAN em solo. Bem, veja, o presidente continua tendo essas conversas com ambos os líderes. Essas conversas aconteceram em Anchorage, no Alasca, novamente ontem com os europeus e o presidente Zelensky, e ele orientou sua equipe a elaborar um quadro para essas garantias de segurança que possa ser aceitável para ajudar a garantir uma paz duradoura e acabar com essa guerra. E então, uma última pergunta rápida. Claro. Em relação à parte do financiamento, estamos ouvindo perguntas sobre outra rodada de vendas de armas e, ou possivelmente, uma rodada de compras de drones ucranianos pelos Himhalf-Axerov. Esse dinheiro será financiado pelos contribuintes dos Irã? Será que finalmente veremos o fim do mandato aparentemente interminável financiado pelos contribuintes dos EUA para essas guerras estrangeiras? Bem, o presidente é muito sensível às necessidades do contribuinte americano e, imediatamente ao assumir o cargo em janeiro, deixou muito claro que não continuaríamos assinando cheques em branco para financiar uma guerra tão distante. Por isso, ele propôs a solução muito criativa de fazer com que a OTAN comprasse armamentos americanos, porque são os melhores do mundo, e então suprir as necessidades do exército ucraniano, bem como do povo ucraniano e de suas forças armadas. Então, essa é a solução que o presidente encontrou. Continuaremos vendo isso no futuro. Quanto a quaisquer vendas adicionais, terei que encaminhá-lo ao Departamento de Defesa. Muito obrigado. Obrigado, Jack. Kelly. O que o presidente Trump descobriu que lhe diz que Vladimir Putin estaria disposto a fazer um acordo por ele, pelo presidente Trump? Bem, o presidente aprendeu muito, o que é parte da razão pela qual ele abriu esse diálogo. A administração anterior, que supervisionou o início desta guerra, se recusou a dialogar. E o presidente Trump sempre disse que para aprender, para avançar com a diplomacia e em direção à paz, é preciso ter um diálogo aberto. E é por isso que o presidente tem tido várias conversas por telefone e, claro, uma reunião presencial na última sexta-feira com o presidente Putin. Ele também conversou com o presidente Zelensky dezenas de vezes, o recebeu aqui na Casa Branca ontem. E ele está entendendo o que ambos os lados querem, o que ambos os lados vão ter que ceder. E ele sempre disse que, para conseguir um bom acordo, ambos os lados vão ter que sair um pouco insatisfeitos. Então, ele continua aprendendo muito ao longo dessas conversas e é por isso que vimos avanços de ambos os lados. E eu também acrescentaria, quando se trata de aprender e avançar, veja como tanto a Rússia quanto a Ucrânia realmente conversaram diretamente pela primeira vez em muitos anos, graças aos esforços deste presidente e desta administração. Especificamente em relação ao presidente Trump, o que você acha que motiva Putin a tentar fazer algo pelo presidente Trump em vez de simplesmente resolver o conflito? Acho que, como acabei de mencionar nas minhas observações iniciais, Kelly, a Rússia e todos os países ao redor do mundo, na verdade, voltaram a respeitar os Estados Unidos. E o presidente está usando o poder da força americana para exigir esse respeito dos nossos aliados, nossos amigos, nossos adversários em todo o mundo, e vimos que isso não só levou a avanços com a Rússia e a Ucrânia, mas também vimos isso no encerramento de 7 conflitos globais ao redor do mundo. Vimos isso com a libertação de reféns em Gaza,
Vimos isso com o fim do conflito entre a Índia e o Paquistão, que poderia ter resultado em uma guerra nuclear se não tivéssemos um presidente que acreditasse na força e na influência que vem com o trabalho de ser o presidente dos Estados Unidos da América. Raquel. Obrigada, Caroline. Indo para o Alasca, o foco e as conversas eram sobre a reunião trilateral dos líderes. Você pode explicar como isso passou de uma reunião trilateral envolvendo o presidente Trump para agora o foco estar nesta reunião bilateral sem o presidente primeiro? Bem, veja, o presidente falou com ambos os líderes sobre isso e ambos os líderes expressaram a disposição de conversar um com o outro. E então nossa equipe de segurança nacional ajudará ambos os países a fazer isso. Em última análise, o presidente sempre disse que há áreas de discordância nesta guerra que terão que ser discutidas e decididas por esses dois países. E por isso ele quer que esses dois países se envolvam em uma diplomacia direta. Ele disse isso desde o início, por isso está de acordo com a ideia de que o presidente Zelensky e o presidente Putin se encontrem. E eu entendo que os preparativos para essa reunião já estão em andamento. Assim que soubermos mais detalhes, com certeza avisaremos todos vocês. E só um rápido acompanhamento. Sabemos que até o momento não há um cessar-fogo em vigor. Vimos a Rússia continuar seus ataques à Ucrânia. Que indicações o presidente está recebendo de Putin de que ele quer ter essa reunião com Zelensky em breve? Porque ele falou diretamente com ele ontem? Expressou. Ele falou sobre isso diretamente ontem, e o presidente colocou isso na declaração que ele deu a todos vocês, a mídia, sabendo que vocês perguntariam depois daquela conversa e do esforço de transparência. Você deixou claro que não há tropas americanas em solo. O presidente está considerando tropas americanas no ar como uma forma de garantia de segurança? Olha, isso foi algo que o presidente mencionou na entrevista desta manhã. É uma opção e uma possibilidade. Certamente não descartarei nada no que diz respeito a opções militares que o presidente tem à disposição. Vou deixá-lo fazer isso. Posso dizer que ele definitivamente descartou a possibilidade de atuar em campo. Claro. Obrigada, Caroline. Quase sobre o possível local para as negociações. Você pode confirmar que Putin sugeriu Moscou como local para as negociações bilaterais? E se for assim, isso não indica que Putin talvez não esteja levando isso a sério? Que ele está sugerindo um local para onde Zelensky não iria de jeito nenhum? Olha, eu não vou litigar as conversas privadas entre o presidente e o presidente Putin, além do que o próprio presidente já falou. Mas posso dizer que há muitas opções que estão sendo discutidas pela nossa equipe de segurança nacional agora com ambas as partes. Você pode dar indicação de onde? Eu acabei de te contar. Detalhes em breve. Obrigado por tentar. Libby. Obrigada, Caroline. Eu queria perguntar sobre as tropas da Guarda Nacional, como a Casa Branca está coordenando a forma como eles estão sendo alocados em DC e em quais áreas. E então, por quanto tempo as pessoas aqui no distrito devem esperar que a Guarda Nacional fique no local patrulhando as ruas? Não tenho um cronograma para você, Libby, mas a manteremos informada sobre isso. Acho que o presidente, como vocês sabem, e esta administração, ele veio a esta sala de imprensa com membros de seu gabinete para expor a justificativa e o motivo para federalizar a Guarda Nacional aqui em Washington, D.C. e para nosso trabalho com o Departamento de Polícia Metropolitana para tornar nosso distrito mais seguro. Vimos que o crime violento tirou a vida de muitos moradores aqui na capital do nosso país e o presidente quer tornar este lugar seguro novamente. E quanto aos esforços de coordenação, esta equipe interagências está se reunindo e conversando diariamente. Na verdade, está acontecendo uma reunião agora mesmo na ala oeste com membros da Força Tarefa Interagências para continuar discutindo não apenas o envio da Guarda Nacional, mas também como podemos continuar a retirar ameaças à segurança pública das ruas de Washington, o que, como os números que acabei de mostrar provam, eles estão fazendo todas as noites. E só vou reiterar, 475 prisões no total e contando desde o início desta operação, acredito que há 11 ou 12 dias. Vou precisar conferir no calendário, mas esses são resultados realmente notáveis. Se não fosse por essa força-tarefa e sua alta coordenação e pela liderança deste presidente, haveria 465 criminosos violentos a mais nas ruas desta capital onde todos vocês vivem. Acho que todos deveríamos ser muito gratos por isso. Estevão. Obrigada, Caroline. 3 perguntas sobre a repressão em DC. Claro. Bom, primeiro eu queria saber se você poderia esclarecer algo que o presidente Trump disse. Ele mencionou acabar com as favelas onde vivem os criminosos. Ele estava falando sobre tendas ou prédios residenciais permanentes? E então a prefeita demonstrou interesse em esclarecer o quanto a fiscalização da imigração ilegal é um foco como parte dessa repressão.
Você pode dizer algo sobre isso? Claro. Se houver alguma prévia do embelezamento. 3 perguntas. Tentarei responder todas as 3 de forma direta para você. Ok. Primeiro, quando se trata do que você e o presidente disseram, as favelas de Washington, D.C., ele está se referindo às comunidades, bairros e ruas mais perigosos desta cidade, onde, infelizmente, a violência devastou essas comunidades e tirou a vida de, novamente, muitos moradores cumpridores da lei de D.C. Nós sabemos que no dia 5 de julho deste ano, pouco mais de um mês atrás, uma linda garotinha de 3 anos foi baleada e morta em seu carro com a família, em uma dessas comunidades, e é por isso que houve um aumento, apesar do que muitos de vocês têm noticiado de forma equivocada, e acredito que foi o The Washington Post que publicou um mapa alegando ser baseado em fatos, quando na verdade era apenas baseado, não sei, em relatos que ouviram nas ruas, não em estatísticas e dados reais. Então nós fomos e reconfiguramos os números e, como eu disse, quase metade de todas as prisões não relacionadas a imigrantes ilegais ocorreram nos bairros 7 e 8 do Distrito de Colômbia, onde sabemos, com licença, que há a maior taxa de criminalidade. Então continuaremos fazendo isso. E qual era a sua segunda pergunta, Steven? Imigração ilegal, o quanto isso é um foco? Sim, veja, quero dizer, o foco é tornar DC segura e bonita e remover ameaças à segurança pública e criminosos violentos das nossas ruas. Se as autoridades federais, com a ajuda do Departamento de Polícia Metropolitana, encontrarem imigrantes ilegais, é claro que vamos cumprir a política desta administração de lei e ordem e vamos remover criminosos ilegais da capital do nosso país. Eles serão detidos e deportados, assim como em todas as outras comunidades do país. Kristen? Sim. A primeira pergunta é: de quem foi a ideia de mudar os próximos passos de uma reunião trilateral para uma bilateral? Foi uma ideia que evoluiu no decorrer das conversas do presidente com o presidente Putin, o presidente Zelensky e os líderes europeus ontem. E como você viu, Kristen, com todos aqueles líderes europeus deixando a Casa Branca, incluindo o secretário-geral da OTAN, todos concordaram que este é um ótimo primeiro passo e é algo positivo que esses 2 líderes vão se sentar juntos e o presidente espera que isso aconteça. E por quanto tempo Trump está disposto a esperar e agir de boa fé para que Putin realmente organize uma reunião antes de intervir? Olha, o presidente exerceu uma tremenda pressão pública para tentar encerrar esta guerra. Ele tomou medidas, como você viu, sanções à Índia e outras ações também. Ele deixou muito claro que quer ver o fim desta guerra e zombou das ideias de outros que sugeriram que deveríamos esperar mais um mês antes que qualquer reunião aconteça. O presidente quer agir e quer acabar com esta guerra o mais rápido possível. Apenas um esclarecimento sobre algo. Você disse antes sobre Putin concordar com a reunião. O Kremlin pareceu indicar que Putin não concordou firmemente com um acordo bilateral. Ele concordou em conversar apenas com Zelensky por telefone ontem. Posso assegurar que o governo do Zimeiwa e a administração Trump estão trabalhando com a Rússia e a Ucrânia para que esse encontro bilateral aconteça enquanto falamos. Sean. Ei, se a questão é colocar todo mundo na mesma página, por que Trump não atendeu a ligação de Putin enquanto os outros líderes estavam na sala? Você disse que seria desrespeitoso fazer isso, mas por que é desrespeitoso? Com todo o respeito, somente um repórter do New York Times faria uma pergunta dessas, Sean. O presidente se reuniu com todos esses líderes europeus na Casa Branca 48 horas depois de se encontrar com o presidente Putin em solo americano. Na verdade, houve tanto progresso no relatório repassado a esses líderes europeus imediatamente após a reunião dele com o presidente Putin, que todos eles embarcaram em um avião 48 horas depois e voaram para os Estados Unidos da América. E se eu puder ler algumas das declarações desses líderes europeus de ontem, tivemos o presidente Zelensky dizendo: "Foi uma conversa muito boa. Foi realmente boa. Falamos sobre pontos muito sensíveis." O secretário-geral Mark Rutte: "Foi o presidente, só por causa do presidente que esse impasse foi quebrado, com o presidente Putin ao iniciar um diálogo." Então, esses líderes, essa guerra está no quintal deles, estão muito gratos que o presidente atendeu aquela ligação e que ele estava lá para dar a eles uma leitura do pensamento da Rússia sobre isso, algo que não foi feito pela administração anterior. Catarina. Obrigada. A Casa Branca está considerando Budapeste como um possível local para... Não vou confirmar ou negar locais. Forneceremos detalhes o mais breve possível. E para dar continuidade à pergunta de Kristen, entendo que a Casa Branca e aliados trabalham para fazer essa reunião acontecer. Mas Putin prometeu uma reunião direta com Zelensky nas próximas semanas?
Sim, e eu acabei de responder essa pergunta para você. Franco. Obrigado. Só quero esclarecer. Então, você está dizendo que o presidente Trump está considerando a possibilidade de pilotos e aeronaves dos Black Siren apoiarem forças europeias ou ucranianas? O presidente falou sobre isso ele mesmo esta manhã, quando ligou para o Fox and Friends, e eu remeto você à resposta dele. Você pode ler diretamente por conta própria. Além disso, posso perguntar, sem tropas em solo, Steve Witkoff falando sobre o artigo 5 como garantias de segurança. Você pode falar sobre que outras garantias de segurança semelhantes ao artigo 5 estão sendo consideradas se não houver tropas em solo? Essas são discussões diplomáticas muito delicadas que estão acontecendo literalmente enquanto falamos. Então, deixarei isso para a equipe de segurança nacional e deixarei isso para o presidente ter essas discussões reservadas com esses líderes enquanto tentamos dar fim a essa guerra. E coisa? Mary Margaret, vai em frente. Obrigada, Caroline. 2 perguntas, se não tiver problema. Então, nessas reuniões, eu sei que você disse que a trilateral acontecerá se necessário. Você acha que talvez não precisemos da trilateral e que Zelensky e Putin podem chegar a essa conclusão por conta própria? E então, como acompanhamento, sei que o presidente disse na Fox News esta manhã que ele está, em parte, buscando paz para ir para o céu. Ele estava brincando ou há alguma motivação espiritual por trás dos acordos de paz? Acho que o presidente estava falando sério. Acho que o presidente quer ir para o céu, como espero que todos nós nesta sala também queiramos. Annie. Obrigada, Caroline. Só mudando de assunto para o Departamento de Justiça por 1 minuto. Você pode nos explicar por que outro vice-diretor do FBI foi nomeado? Trump tem algum descontentamento com a forma como o FBI tem sido administrado até agora? E então eu tenho uma pergunta sobre a divisão antitrust. Não, Andrew Bailey é extremamente qualificado. Como você sabe, ele tem servido com honra como procurador-geral do Missouri e foi trazido como mais um conjunto de mãos muito credíveis e experientes para trabalhar ao lado do atual vice-diretor, Dan Bongino, sob a liderança do diretor, Kash Patel, e da procuradora-geral, Pam Bondi. E o FBI tem feito um trabalho tremendo. Vimos seus agentes nas ruas como parte desta força-tarefa interagências aqui em Washington. Mas o crime que eles têm combatido aqui em Washington, eles vêm fazendo isso há 7 meses em todo o país. Na verdade, já foram feitas 19.000 prisões pelo FBI em todo o país. Isso é mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. Dessas, 1.600 prisões foram por crimes violentos contra crianças, 4.000 crianças vítimas foram resgatadas por este FBI sob a liderança atual e 1.000 prisões resultaram de investigações de organizações terroristas estrangeiras. Foram apreendidos 1.500 quilos de fentanil, 6.300 quilos de metanfetamina e 3 dos 10 mais procurados já foram presos até agora. Nenhum dos 10 indivíduos mais procurados foi preso durante a administração anterior. Prendemos 3 em 7 meses. Então, quando você está trabalhando e aplicando a lei e a ordem, é preciso ter todos a postos. Por isso, estamos ansiosos para receber Andrew Bailey neste novo cargo. Jackie. Obrigada. Tenho uma pergunta rápida sobre Roger Albrecht, que é um ex-funcionário do Departamento de Justiça. Ele fez um discurso em Aspen ontem, onde disse que assessores seniores do Departamento de Justiça estão fechando acordos com lobistas favoritos. Gostaria de saber se o presidente tem alguma preocupação com a forma como a divisão antitrust está atuando. Não faço ideia de quem é esse indivíduo, não sei por que ele fez esses comentários, não sei com base em que ele está fazendo esses comentários. Bem, meu instinto me diz que não é verdade, mas com certeza vamos investigar e te darei uma resposta. Obrigada, Caroline. Jackie. Obrigada, Caroline. Já que o presidente costuma dizer que essa guerra não teria começado se ele estivesse no cargo, e Putin confirmou que, no entanto... É verdade. Você simplesmente aceita isso como verdade? Provavelmente. Os líderes europeus, sim. Bem... E o próprio presidente Putin disse isso, aliás. Ele realmente disse isso. A pergunta que eu tenho é... O que o presidente vai fazer para garantir que essas garantias de segurança durem além do mandato dele, quando ele não for mais presidente? E isso precisa envolver o Congresso de alguma forma? Bem, ele entende a necessidade disso, como falou ontem. E o que ele vai fazer? É por isso que ele está participando de tantas conversas e tantos diálogos com ambos os lados desta guerra, com nossos aliados europeus. É por isso que no caminho de volta de Anchorage, no Alasca, muito tarde da noite, quando eu sei que muitos de vocês no avião da imprensa estavam dormindo e muitos funcionários também estavam dormindo, o próprio presidente ainda estava acordado às 2 horas da manhã, conversando com líderes europeus e a OTAN sobre como podemos garantir uma paz duradoura e pôr fim a este conflito.
Ele dedicou uma quantidade incrível de tempo, energia e esforço para acabar com esta guerra e continua determinado a fazer isso. Também posso Pode falar. perguntar. Não, vai em frente. Obrigado, Caroline. O que me dizer? Claro. Jake e depois à sua direita. Tudo bem. Obrigada, Caroline. De qual dos 6 acordos de paz que o presidente conseguiu você diria que ele tem mais orgulho? E então tenho outra pergunta. Essa é uma boa pergunta, Jake. Deixarei isso para o presidente responder. Acho que ele tem orgulho de todos os acordos de paz que conseguiu alcançar. Você viu o presidente da Armênia e o chefe do Azerbaijão, ambos na Casa Branca há apenas algumas semanas. O presidente, eu sei que gostou muito de passar um tempo com eles e de ajudar a pôr fim a esse conflito. Ele realmente gostou muito do tempo que passou com os líderes de Ruanda e da República Democrática do Congo no Salão Oval, conversando com eles sobre como pôr fim a essa guerra que já dura décadas. Índia e Paquistão. Ele usou o comércio de uma forma muito poderosa como alavanca para pôr fim a esse conflito. Então, eu sei que ele está muito orgulhoso de todas essas conquistas e sei que ele está muito honrado em servir como presidente dos Estados Unidos e restaurar a paz ao redor do mundo. Vá em frente. E então você mencionou a Armênia e o Azerbaijão. Esse é um conflito que, você sabe, passei um tempo cobrindo no Cáucaso do Sul e, você sabe, um conflito de mais de 30 anos. E ele o resolveu em apenas alguns meses. Há outros conflitos nos quais o presidente está trabalhando agora que estão fora do radar e que deveríamos estar monitorando? Na verdade, existem. Existem muitos. Bem, o Departamento de Estado está sempre trabalhando 24 horas por dia sob a liderança do secretário Rubio para manter o presidente informado sobre os conflitos que surgem no mundo. Mas como todos sabem, como falamos muito neste briefing, ele está gastando muito tempo agora em acabar com esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia e, claro, com o conflito em Israel e Gaza, que ele quer ver chegar ao fim também. Claro, vai em frente. Então, o presidente diz que está iniciando um movimento para eliminar a votação pelo correio. Mas os estados administram as eleições, não as autoridades federais. Então você pode fornecer mais detalhes sobre como a Casa Branca planeja eliminar isso? A Casa Branca continua trabalhando nisso. E quando o Congresso voltar a Washington, tenho certeza de que haverá muitas discussões com nossos amigos no Capitólio e também com nossos amigos nas legislaturas estaduais em todo o país para garantir que estamos protegendo a integridade do voto do povo americano. E eu acho que, de modo geral, os republicanos e o presidente querem facilitar o voto para os americanos e dificultar que as pessoas fraudem nossas eleições. E é realmente impressionante que o Partido Democrata possa se opor ao bom senso. Ele quer garantir a integridade das eleições. Houve grandes esforços feitos em 2024. Não vou me precipitar por motivos relacionados à Lei Hatch para me preparar para a próxima eleição, mas posso garantir que isso é uma prioridade para o presidente. Na Geórgia. Vá em frente. Poderia dar continuidade aos comentários sobre Gaza? Claro. Houve uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo Catar e pelo Egito. O Hamas aceitou na segunda-feira. Bem, Israel ainda não se pronunciou oficialmente. Eu queria saber se os Equineuar estavam de alguma forma envolvidos nisso, se apoiam ou não, e se o presidente acredita que Israel deveria aceitar isso. Não acho que seja coincidência que o Hamas tenha aceitado essa proposta depois que o presidente dos Estados Unidos publicou uma declaração muito forte sobre esse conflito no Truth Social ontem. Eu gostaria de remetê-lo de volta àquela declaração. Quanto a essa proposta que o Hamas agora aceitou, os Estados Unidos continuam a discuti-la e deixarei que o presidente opine definitivamente sobre isso. De nada. Claro. Você pode descrever a perspectiva do presidente sobre adquirir uma participação na Intel em troca de subsídios federais? Isso é Estamos esperando ver a Casa Branca fazer acordos semelhantes com outras empresas de semicondutores e fabricantes? Bem, o presidente tem sido muito claro sobre a necessidade de realocar a produção. Isso é essencial para nossa segurança nacional e econômica. Isso é especialmente importante no que diz respeito a chips e semicondutores. Por isso, o presidente instruiu o Departamento de Comércio a conduzir um estudo sobre semicondutores, uma investigação da seção 232, para que possamos, ao final, implementar tarifas. E é por isso que nossos requisitos de licença de exportação também permanecem em vigor. Quanto ao acordo de participação de 10% do governo, o Departamento de Comércio continua trabalhando nisso. Eu sei que o secretário Lutnick está trabalhando nisso e acertando os detalhes, mas o presidente quer colocar as necessidades dos Estados Unidos em primeiro lugar, tanto da perspectiva da segurança nacional quanto da econômica. E é uma ideia criativa que nunca foi feita antes para garantir que estamos restabelecendo essas cadeias de suprimentos críticas e, ao mesmo tempo, ganhando algo para o contribuinte americano. Ok. De nada. Emília.
Obrigada, Caroline. Eu queria perguntar sobre os 3 navios de guerra dos EUA sendo enviados para a Venezuela com 4.000 fuzileiros navais a bordo. Você considera tropas no local? O que eu vou dizer em relação à Venezuela é que o presidente Trump tem sido muito claro e consistente. Ele está preparado para usar todos os elementos do poder americano para impedir que as drogas inundem nosso país e para levar os responsáveis à justiça. O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela, é um cartel narcoterrorista. E Maduro, na visão deste governo, não é um presidente legítimo. Ele é um chefe fugitivo desse cartel, que foi indiciado nos Estados Unidos por traficar drogas para o país. E com isso, vou me despedir de todos vocês.